gozar de um nosso nono bate-papo com a Vivi. E hoje, gente, nós vamos ter um convidado que vai falar de um país que a gente não conhece muito. Então, fiquem atentos, porque vocês vão conhecer a história de um país muito interessante. O meu convidado é estudante do nono semestre de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Ele é estagiário do renomado Escritório de Direito Pinheiro Neto. Ele é professor de inglês e francês há mais de 6 anos. Ele é palestrante na PUC de São Paulo, já esteve no programa de encontro da TV com a Fátima Bernardo. Ele também participou na criação de um livro didático de francês, é palestrante no podcast Chutando a Escada sobre a geopolítica da África e também participou na elaboração do projeto de lei do comércio internacional de Madagascar. Então, com vocês, o meu professor de francês, Steve Kikuchi. Por favor, Steve. Obrigado, Vivi, pela apresentação e boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, estou muito feliz e honrada em ter você no nosso programa. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, né? Faz 1000 coisas, pelo que eu tenho visto aqui, mas você encontrou um tempinho para falar com a gente um pouco do seu país, que a República Democrática do Congo. A gente aqui do Brasil não tem muito contato, né? Mas a gente sabe que é um país incrível, riquíssimo, né? Em minerais, né? Em biologia também, né? Coisas da biologia. E esses recursos naturais, embora tão abundante, ainda o seu país é tido como um dos países mais pobres do mundo, né? E isso, com certeza, é por causa da nossa querida política, né? Que sempre acaba acabando com os países, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse país que antigamente se chamava Zaire, né? Foi martirizado muito, mais de 20 anos, né, por uma guerra civil, né? Mas também eu não quero que você só fale coisa ruim, não. Eu quero que você fale da música, que eu sei que é um país que tem muito musical, coisas folclóricas, muita coisa boa. Então, me fala um pouquinho do Congo, por favor. Obrigado, Vivi. Bom, como já foi dito, que sou da República Democrática do Congo, mas só para contextualizar, na África a gente tem 2 Congos. Temos a República Democrática do Congo e a República do Congo. O Congo que a gente está falando aqui é a República Democrática do Congo, que foi, como já foi mencionado, foi colonizado pela Bélgica. Congo virou um país independente em 1960. Na época, os políticos, os pais da independência, como a gente fala, Patrice Lumumba e Joseph Kasavubu, e teve participação de outros políticos também, que os nomes não foram mencionados na história, mas era uma luta pan-africanista, se eu posso dizer assim, para que o Congo tornasse um país independente. Ele virou um país independente em 1960 e teve uma eleição no qual foi eleito o presidente, Joseph Kasavubu, que era o primeiro presidente, e Lumumba, que foi uma das figuras mais citada pela luta pela independência, ele foi colocado como primeiro-ministro. Mas, na política, a política dos colonizadores era dividir para dominar. Eles começaram a criar a briga entre o primeiro-ministro, que era Lumumba, e Joseph Kasavubu, que era presidente da República. Esse conflito entre o presidente e seu primeiro-ministro começou a crescer. O presidente falou que ele iria destituir Patrice Lumumba como primeiro-ministro.
E Patrício Lumumba também falou, eu vou te destituir também como presidente da República. Mas na época o presidente, a Constituição da época não dava ao presidente o poder de destituir o primeiro-ministro. Era o presidente, ele está reinando, né? Ele recebe honra, recebe, como estilo da Constituição alemã, a atual Constituição alemã, que você tem a figura do presidente da República, mas o chefe do governo é o primeiro-ministro. Ou seja, o primeiro-ministro que dirige tudo no país. O presidente da República é só uma, um cargo honrífico, se a gente pode falar assim. Sim. Essa briga aumentou e Patrício Lumumba foi colocado na cadeia por falta de respeito ao presidente da República e, inclusive, foi acusado de tentar fazer golpe de Estado. Ele foi levado na época se chamava Chaba, Katanga hoje. Katanga é uma das províncias mais ricas do Congo. Ele fica na parte leste do Congo, é uma parte que até hoje tem conflito armado, né? Ele foi levado lá, ele foi assassinado lá, Patrício Lumumba foi assassinado lá, e o corpo dele, porque na época eram os soldados belgas que ocupavam ainda o Congo, que acabou de tornar independente. Ele foi assassinado em 1963 e em 64 teve golpe um general, Mobutu, que queria, segundo ele, na época, o argumento que ele usou, porque os militantes do Lumumba, quando o Lumumba morreu, os militantes levantavam e começavam a fazer reivindicações, fazer manifestações pacíficas. Isso, segundo Mobutu, deixou o país um pouco desequilibrado, porque a questão da segurança nacional. Então, ele achou melhor, na época ele era chefe do Estado-Maior, um cargo mais alto do Exército, ele destituiu o presidente da República, ele suspendeu as atividades políticas e destituiu o presidente da República. Ele mesmo se autoproclamou presidente da República, até estabelecer paz, e depois, segundo ele iria devolver o país para os políticos. Bom, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu sei que houve um conflito, depois já da independência, se não me engano, que morreram mais de 5 milhões de congoleses. Foi esse conflito que você está falando? Foi sim. A partir disso daí? Sim. Esse conflito era um conflito... Bom, Mobutu recebia ajuda, né? Recebia ajuda da Bélgica, da França, que apoiava ele, porque quando ele destituiu o presidente Kasavubu, os países que reconheceram ele foram os países do Ocidente que estavam apoiando ele. Ele assumiu como presidente autoproclamado. Ele falou que eu não sou político, eu sou general, eu sou soldado, então eu vou organizar sua casa... Absolutista, né? Verdadeiro déspota, né? Eu mando. Sim. É a ideia de disciplinar, né? Segundo ele viu que não tinha disciplina. Então, eu, como soldado, eu vou entrar lá para disciplinar mesmo, para disciplinar os políticos. Mas, como um provérbio francês fala que l'appétit vient en mangeant, significa o apetite, né? Vem quando você começa a comer. Mobutu, que tinha a ideia de deixar o poder, de voltar na caserna como um soldado, quando ele percebeu que ele começou a andar no tapete vermelho, ele começou a receber mais visibilidade na imprensa, ele falou, bom, como eu já estou aqui, eu sou presidente da República, enfim, eu vou continuar, e não vai ter eleições, a gente vai ter um partido único, MPR, que era o Movimento Popular para a Revolução. Ele criou esse partido, era um partido único. Isso foi o começo da ditadura no Congo. E essa ditadura começou informalmente, se eu posso dizer assim, em 64. Em 73 foi formalmente reconhecida a ditadura do Mobutu, e Mobutu saiu no poder em 97 pelo outro golpe que aconteceu, mas na época do Mobutu ele mudou o nome do país, virou Zaire,
o que era Congo, virou Zaire. Ele organizou muitas coisas legais também. A primeira luta do século XX foi reconhecida assim, a luta do século XX. Mohamed Ali e George Foreman, os dois são boxeadores. Eles lutaram no Congo, em Kinshasa, capital do Congo. Do Congo, capital. Na época dele também a seleção zairense, né, porque era Zaire, chegou a ganhar duas copas da competição africana, que a gente chama de CAN, que é a competição africana de futebol. Mas, na época do Mobutu, a gente pode registrar muitas coisas legais também, a questão da educação. Na época, como eu disse, que o Congo, o Zaire, ele ficava no centro da África. Então, ele recebia muitos estrangeiros da região da África que iria lá para a questão de saúde. Tinha algumas doenças, alguns hospitais, né, por exemplo, da África do Sul, não conseguia lidar. Então, todas essas pessoas chegavam no Zaire, na época, para a questão de saúde, para a questão de educação. Muita gente estudava no Zaire. Até pessoas do leste da África, como Ruanda, Uganda, a maioria estudava no Congo, na Universidade. Aliás, esses países que você está citando, se não me engano, fazem fronteiras, não faz? Exato, Ruanda, Uganda. Tem Angola também do lado. Os angolanos também. Por exemplo, o ex-presidente da Angola estudou no Congo, na Universidade do Kinshasa, Eduardo Santos. Né? Ele já faleceu, ele foi ex-presidente da Angola, ele estudou no Congo. Então, ele recebia muitos estrangeiros da região para questão de educação, para estudar ou para aprender coisas lá. A era Mobutu passou, em 97, ele teve golpe, outro rebelde, foi formada uma rebelião que começou na parte leste do Congo. O líder da rebelião era Mosé Kabila, Laurent Kabila. Então, Kabila entrou pela ajuda da Ruanda, Uganda, que ajudaram, o exército da Ruanda e Uganda ajudaram ele para entrar e para poder tirar Mobutu no poder. Claro, teve ajuda externa, não era só ajuda da Ruanda. Ruanda, Uganda, eu vou contextualizar pouco antes de explicar isso. Hoje, os países do Ocidente, eles não intervêm diretamente na região da África, não. Eles não fazem mais essa política de entrar, de mandar o exército deles para lutar ou para tirar um ditador. Eles tentam se servir dos países vizinhos, que eles têm boa relação, seja diplomática. Então, eles tentam armar esses países para ajudar um rebelde que eles estão apoiando. A gente não vai ver franceses, não vamos ver belgas, nem ingleses. Vamos ver os africanos mesmo lutando entre eles. Mas esses africanos estão recebendo ajuda no Ocidente. É mais ou menos isso. Foi a mesma política que foi aplicada na época que Kabila entrou. Então, Laurent Kabila entrou em 97 e em 2001 ele foi assassinado. O filho dele tomou o poder, Joseph Kabila. O Kabila foi presidente da transição. Depois de 5 anos, ele organizou as eleições. Ele mesmo ganhou essas eleições. Como na África sempre é assim, quando um presidente que estava no lugar organiza as eleições, é para ele mesmo ganhar. Se ele sabe que ele não vai ganhar, então ele não vai organizar as eleições. Ele ganhou o primeiro mandato dele de 5 anos, foi em 2016 de novo, em 2014, segundo mandato, ele ganhou. Chegamos em 2016, ele falou que a gente não tem dinheiro para organizar as eleições. Então, eu vou ficar até a organização das novas eleições. Então, Kabila teve um bônus de 3 anos como presidente. Em 2019, ele organizou as eleições. Agora a gente tem o presidente Félix Tshisekedi, que veio da oposição. Mas ele encontrou muitas coisas também, muito desafio, porque o país era fechado, né, porque Kabila dirigia o país no estilo de ditadura mesmo, porque ele mesmo era também um soldado, um militar. Então, isso basicamente pouca história que eu posso falar sobre o Congo.
mas a Aham. gente tem muita coisa para conversar sobre. Ah, com certeza, porque é um país, é o segundo maior país lá da África, não é isso, professor? Exato, E a sim. gente sabe que a natureza é pródiga ali, que vocês têm vários lagos. Eu tenho uma filha que trabalhou em Bukavu, em Bukavu, Kinshasa mesmo, em sim. Goma, um monte de lugares. Então, e Aham, ela disse que o lago que tinha, acho que é em Bukavu, maravilhoso. sim, Então, sim. e ela me trouxe bastante souvenirs de lá. Legal, legal. Eu estou vendo que o seu é saxofone, né? Está ali Isso. atrás. Aham. E você aprendeu a tocar lá no Congo ou aqui? No saxofone eu aprendi aqui, né? Foi durante a pandemia e por amar, por gostar também do Afrobeat, Fela Kuti, que é um saxofonista nigeriano. E a partir daí eu comecei a me interessar mais de aprender sax. Então eu aprendi em 2020 que eu comecei a estudar sax. Sim. Uhum. Mas eu li em algum lugar que os congoleses gostam muito de música, de instrumento, que tocam bastante, não é? Sim. Nas ruas de Kinshasa, que é a capital do Congo, você vai encontrar só músico. Ai, que beleza! Todo mundo é músico. Se não Ai, canta, ele toca algum instrumento. Então, que isso é maravilha! congolês. Olha, professor, o papo está ótimo, mas o nosso programa é pequenininho, Sim, então eu vou de pronto agradecer a sua participação, pedir sim. as suas considerações finais e também que você deixe as suas redes sociais. Quem quiser saber mais, quem quiser falar com Legal. você, quem quiser Aham. estudar com você, que você também é um excelente professor de francês, né? Então Sim. tá. Obrigado, Vivi, pelo convite. Então, minha consideração final seria que a, a história do Congo que eu contei, né, ele tem outra parte, como você já falou, Bukavu, a parte leste, temos floresta equatorial, né, que hoje é a segundo pulmão do mundo depois da Amazônica, que isso significa também a diversidade que existe. O Congo tem 314 dialetos. Então, é um país tamanho do continente. Né? Então, Sim. tem muitas coisas, tem água. Acho que pessoas estão discutindo hoje a questão do aquecimento global, mas no Congo a gente tem uma resposta para isso. Não só para aquecimento global, mas resposta para água, para floresta. Então, quando pessoas falam do Congo, às vezes as pessoas ficam só apontando guerra. Essa guerra é uma guerra que nos foram obrigados, né, por causa das matérias-primas que tem lá, mas é um país maravilhoso, só ele não teve chance com os políticos. Mas é um país incrível. É mais ou menos isso que eu posso falar sobre o Congo. Minha rede social, eu uso muito Instagram, né? Escreve I am Steve Kikuchi, isso é meu Instagram. Se a pessoa quer conversar comigo, mandar mensagem, ou saber mais também sobre o Congo, então eu fico à disposição. Obrigado, Vivi. Obrigada a você, professor. Tchau. Tchau. E agora, dicas de viagem com a Vivi. Desta feita, vamos falar de um estreito que separa dois continentes, continente europeu do continente africano. Já adivinhou? Isso, Gibraltar. Vamos às nossas dicas. A dica de hoje é sobre uma pequena joia escondida no sul da Península Ibérica, Gibraltar. Brasileiros não precisam de visto para visitar este território. Gibraltar é de domínio britânico, então a língua oficial é a inglesa e a moeda é a libra. Olha, neste local vocês vão encontrar aventura, história, natureza, excelente vida noturna, esporte, grutas,
cavernas e o Rochedo de Gibraltar. E lá você vai se deparar com os famosos macacos de Gibraltar. Mas olha só, dica de milhão: não leve nenhuma comida, nem na bolsa, nem na mochila, porque os macaquinhos atacam. Quando nós subimos no teleférico para chegar no Rochedo, quando abriu a porta do elevador, um macaquinho já me atacou, pegou minha bolsa, segurou forte. Gente, foi uma luta. Eu, meu marido, tentando tirar do macaquinho, o macaquinho fazia rangia os dentes assim, bravo, e precisou de um segurança para vir nos separar. E eu só tinha água na bolsa. Olha só como é sério a coisa, não pode se levar nada. Agora, além de vários passeios que nós fizemos num farol que chama Europa Point Lighthouse, que é construído em 1841, fizemos passeio de barco onde vimos as piruetas dos golfinhos, fomos a bons restaurantes jantar. Ainda tivemos uma experiência inesquecível. Tivemos o privilégio de nos hospedarmos no magnífico Sanborn Yacht Hotel. É um hotel flutuante que oferece uma experiência assim inigualável. Os quartos são super elegantes, confortáveis, instalações de primeira classe, cassino e café da manhã, uma experiência gastronômica. Gente, eu sei que vocês vão amar Gibraltar.